Essa foi, sem brincadeira, uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, mas vocês podem me chamar de HK e sejam muito bem-vindas ao Koala Vazio. A primeira parte da quinta e última temporada de Stranger Things saiu e eu tenho muita coisa pra falar. Primeiramente eu vou fazer uma análise sem spoilers e depois, mais pra frente do vídeo, eu faço uma análise com spoilers, mas vai ter um aviso aí, então fica tranquilo, pode ver esse vídeo de boa. Pra começar, que essa temporada já tem uma proposta bem interessante, diferente do que a gente viu nas últimas. Dessa vez, o grupo que a gente já conhece vai enfrentar um vilão que a gente também já conhece. Tá, eu sei que no papel não parece muito empolgante, mas eu juro, eles fizeram isso de um jeito bem legal. Essa temporada se passa alguns meses depois dos últimos ocorridos em Hawkins, e a cidade inteira tá bem diferente. Consequentemente, os nossos personagens também. Alguns ainda lidando com o luto de certas mortes e tentando entender como lidar com essa ameaça que ainda tá por aí. O Vecna ainda tá vivo, até onde eles sabem. Mas outros estão vivendo a vida do jeito mais normal possível, ou pelo menos tentando. A missão deles agora é tentar acabar com os efeitos do Vecna que foram mostrados no fim da última temporada, e também tentar arranjar um jeito de matar o Vecna em si. E pelo menos no começo a gente não vê nada de extremamente fora do comum se comparado com as outras temporadas. Até que já no segundo episódio, e nem vem me falar que é spoiler porque é literalmente o título do episódio, uma certa pessoa desaparece em Hawkins e agora eles têm que ir atrás dela, porque eles suspeitam que essa pessoa tá no mundo invertido. Então esse desaparecimento desencadeia tudo que a gente viu até agora nesses 4 episódios e, eu arrisco dizer, pelo resto da temporada também. Primeiramente eu queria comentar que em questões técnicas essa temporada tá tão boa quanto, se não melhor em alguns aspectos, do que todas as últimas temporadas. Os diálogos estão muito bem escritos e a trama inteira da temporada te faz querer ver tudo de uma vez só, o que é uma coisa que faz muito tempo que eu não sentia, pra ser bem sincero. Os personagens tiveram um desenvolvimento fora das câmeras bem interessante também. Alguns deles não mudaram muita coisa, enquanto outros se tornaram praticamente pessoas diferentes. E eu achei esse um aspecto muito bom. Eu também queria comentar que esses 4 primeiros episódios que a gente viu até agora têm um ritmo completamente frenético. O tempo todo tem alguma coisa acontecendo. Mas isso é feito de um jeito muito bom. A temporada não fica forçando coisas que não fazem muito sentido só pra realmente ter alguma coisa acontecendo. São coisas que precisam acontecer, que iam uma hora ou outra acontecer. Mesmo tendo esse ritmo frenético, a gente tem ainda poucos, mas existem momentos de respiro, que fazem também parte desse ritmo da temporada e, na minha opinião, fazem ela ser tão boa quanto ela é. Eu não sei se foi só o meu cérebro viciado em dopamina que sentiu isso, mas a frequência dos acontecimentos me prendeu muito pra querer saber o que vai acontecer daqui a pouco e não me deixou ter nenhum momento de tédio. Em momento nenhum eu fiquei achando que estava acontecendo chato ou esperando que eles fossem pra próxima ação mais rápido. A direção de fotografia dessa temporada especialmente tá muito boa. Os takes de câmera estão muito bonitos e, nossa, a ambientação e os cenários dessa temporada estão muito melhores do que qualquer coisa que eu já vi de Stranger Things. De verdade, eu acho que eles acertaram muito aqui. E esse ponto entra em conjunto com o próximo ponto que eu quero falar, que é o fato da atmosfera dessa temporada ser bem diferente do que a gente já viu de Stranger Things. Ao mesmo tempo que tem as cenas pesadas, dark, trevosas, que a gente já tá acostumado de ver, com cenários escuros e alguma coisa muito pesada acontecendo, você sente o clima ali. Também existem cenas muito claras, existem cenas que te trazem um ânimo, que te deixam alegre em certo ponto. Eu não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui. Enfim, o que eu quero dizer é que pelo menos os 4 primeiros episódios não são centrados completamente só em terror, drama e coisas complexas e pesadas. Também tem momentos de respiro, de alegria, momentos cômicos. Inclusive, esse é um bom ponto. Esse começo de temporada tem muitos momentos cômicos. Diversas vezes eu me pegava rindo de qualquer bobeira que algum deles falava. E eu achei esse um ponto muito interessante pra quebrar o modus operandi da série. E ao mesmo tempo que existem essas cenas leves, descontraídas e mais animadas e claras, se eu posso colocar assim, ainda assim existem várias cenas de ação. Esses primeiros 4 episódios estão lotados de cenas de ação muito boas. Existem muitas lutas em muitos cenários diferentes, perseguições, e tudo isso ficou muito bem feito, muito bem gravado, muito bem atuado, inclusive, os atores estão muito bons. E isso já puxa outro ponto que eu queria comentar também, talvez seja um micro spoiler, mas confia em mim que não vai me dar muita experiência, o fato de que tem alguns atores mais novos nessa temporada, e eles estão entregando um trabalho muito bem feito. Tem uma cena específica que eu achei que a atuação dessas
crianças estava meia boca, mas de resto, muito bom. Eu também achei muito interessante o jeito que eles terminaram esse quarto episódio. Eles estavam seguindo uma linha, eu sinceramente achei que eles iam fazer uma finalização muito clichê, mas eu fui muito bem surpreendido, felizmente, e eles seguiram por um outro caminho. Esse final clichê quase aconteceu, mas então teve uma reviravolta e eles seguiram por um caminho que eu achei muito mais interessante. E me deixou ainda mais animado pra querer ver o que vai acontecer do que o caminho clichê que eu achei que eles iam seguir. Bom, aqui acabou a resenha sem spoilers, então se era isso que você queria ver, valeu aí. E um aviso que agora começam os spoilers, logo cuidado, hein? Território arriscado. Mas antes da gente ir pra parte do vídeo com spoilers, aproveita, já deixa o seu like, comenta aí o que você tá achando dessa temporada e se inscreve no canal pra não perder nada do que a gente posta aqui. Muito obrigado de verdade. Continuando. Agora eu quero comentar algumas coisas específicas, algumas cenas, algumas partes da história que eu achei interessante, enfim, vambora. Pra começar, eu queria dizer que, apesar das qualidades técnicas estarem muito boas, que nem a última temporada, tiveram cenas muito específicas que eu achei que ficou meio discrepante a qualidade. E essas cenas foram no começo da série, que eles sobem na torre de rádio, e na última luta do quarto episódio com os Demogorgons lá, quando eles estavam no Max-Z. Essas duas cenas eu achei que saíram muito do padrão de Stranger Things, e diferente do resto desses 4 episódios, essas cenas deu pra ver claramente que aquilo ali não era real. Eles não estavam lá em cima da torre de rádio, e os Demogorgons não existem. Isso quebrou um pouco a minha imersão no seriado, mas não foi nada demais assim. Eu me incomodei pessoalmente, porque eu sou chato com essas coisas, mas eu acredito inclusive que o público médio e toda a galera que vai ver não tá nem aí pra essa parte. Falando sobre a evolução dos personagens, eu achei a evolução do Dustin especialmente interessante. O cara praticamente se tornou o Ed em respeito ao amigo dele que morreu. Isso mostra muito bem como ele ficou extremamente afetado pela morte do Ed, que foi aquela pessoa que acolheu eles no momento que eles estavam mais fragilizados, na entrada do ensino médio, não tinham muitos amigos, estavam sofrendo bullying. Então veio esse cara completamente esquisito e acolheu simplesmente eles, pegou eles e falou: ó, vocês vão andar comigo, tá tudo certo, vamos. Eu achei uma homenagem muito bonita. Ver a Max de novo nessa temporada como uma pessoa viva me deixou muito feliz. Eu até tava esperando ver ela de novo, porque se ela não morreu realmente, alguma coisa com isso eles queriam fazer, mas eu não pensei que ela ia aparecer na mente do Henry. Eu achei que ou ela ia acordar do coma realmente, ou ela ia morrer direto, ou tipo, acordar, falar algumas coisas e morrer direto. Mas deu no que deu, né? O plot inteiro com o Henry capturando essas crianças me deixou bem instigado pra querer ver o que tá acontecendo, o que vai acontecer, onde realmente essas crianças estão, e junto desse ponto, o que tem atrás do muro, no mundo invertido. O Vecna tá lá, o Vecna tá na casa dele, não sei, não entendi o que tá rolando e quero entender, estou ansioso pros próximos episódios. A 8 aparecendo de novo é outra coisa que eu simplesmente não esperava de jeito nenhum. Pra ser bem sincero, eu nem lembrava que ela realmente existia ali. Era uma personagem importante. Mas enfim, eu fiquei feliz com isso. Se eu não me engano, agora eu posso estar falando muita merda, mas tem um quadrinho de Stranger Things focado só na 8. Eu nunca li isso, mas me deu curiosidade de ler. Talvez eu vá atrás pra comprar e trazer aqui pra vocês, sei lá. Aquela lembrança do Henry, onde a Max e a Holly estão. Eu achei aquele mundo muito bonito. A atmosfera que aquilo trouxe, todo aquele mundo, muda muito o clima do que a gente tava vendo em Stranger Things, e eu fiquei muito interessado. De todas as coisas novas dessa temporada, eu achei aquilo ali especialmente bom. E agora eu quero comentar de um ponto que eu fiquei confuso. Os militares construíram uma base inteira no mundo invertido. Como? Tipo, o Henry nunca pensou em simplesmente chegar lá e... Aí, galera, morte a todos. Eu não sei por que ele deixaria os militares fazerem isso. Talvez porque eles também queriam caçar a 11, daí ia ajudar o lado dele? Sei lá, não entendi muito bem isso aí. Talvez explique mais pra frente. Quero entender como isso tudo aconteceu, por que isso tudo aconteceu. Mas, enfim, por enquanto sem respostas. Eu confesso que em primeiro momento eu senti que as cenas de lembrança do Will, tipo, o começo do primeiro episódio, foram um pouco jogadas e estavam ali simplesmente porque eles tinham que contar essa história e não sabiam
sabiam como. Mas depois pensando melhor, eu percebi que eu gostei delas. É legal ver esse lado, e eu acho melhor que essas cenas existam do que sejam feitos diálogos extremamente expositivos, com ele contando tudo, ou narrando essas lembranças, enfim. Além de que tem coisa ali no meio que nem ele lembra, né? Achei interessante falar também que simplesmente o Will, no final desse quarto episódio, virou o Henry / Vecna / 1 do mundo direito. Mano, simplesmente incorporou o Henry e falou: vamos matar os Demogorgons do mesmo jeito que ele mata os outros. Isso já me traz pra outro ponto, que é o fato de que eu ia achar muito interessante se no fim desse quarto episódio, traçando um paralelo com o fim da última temporada, no momento que o Will vai controlar os Demogorgons, ele mandasse um não, que nem a 11 mandou quando a Max morreu. A Max morreu, a 11 falou um não e reviveu ela. Eu acho que isso ia ser muito legal se o Will visse, tipo, os Demogorgons pulando pra cima das pessoas que ele ama e ele só mandasse um não e matasse todos eles. Mas ao mesmo tempo eu entendo por que isso não aconteceu e por que seria ruim que isso acontecesse, já que a ideia dessa cena toda do Will matando os Demogorgons é justamente mostrar que, cara, seja você mesmo. Procure as respostas sobre você, em você, que é uma mensagem bem interessante, inclusive. Eu gostei bastante dela. Também gostei bastante do jeito que a gente viu os poderes da 11 sendo usados nessa nova temporada, com eles mais bem desenvolvidos e agora ela tendo mais facilidade em usar eles, usando eles pra se locomover, pra pular em cima das cercas, pra destruir as abóboras e simplesmente matar os brothers lá do exército. Achei bem interessante. Mas isso me traz pra outro ponto, que eu senti uma certa discrepância no fato de que a 11 parece que treinou pra cacete, o Hopper parece que treinou pra cacete, até a Joyce parece que treinou um bom tanto ali, porque ela tá mais corajosa, tá indo mais pra frente, tá querendo mais batalhar. Só que em compensação, todos os outros parece que não fizeram nada esse tempo todo que a gente não viu deles na série. Tem algumas cenas que eu senti que, tipo, pareceu que eles não ficaram nem um pouquinho mais fortes. Pareceu que eles não aprenderam nada sobre luta nesse meio tempo. E eu achei isso um pouco triste. Eu queria ver esses personagens mais fortes, lutando mais. O Dustin, inclusive, ele tá mais debochado, ele não tá se importando tanto com o que os outros estão dizendo sobre o Hellfire, sobre ele e tudo mais, mas ele tá só aceitando levar porrada quase que sem lutar. Achei muito interessante a gente ver o Vecna com um Battleizer a lá Power Rangers. Meu mano resolveu colocar armadurinhas diferentes no corpo dele e ficou muito zica, tá? Não tô diminuindo ninguém aqui não, tá? Ficou muito bom, mas eu achei interessante o Vecna Pro Max. Desculpa, eu não sei o que eu tô falando. Voltando a comentar sobre o fim do quarto episódio, os cliffhangers que foram deixados ali, eu sinceramente achei que eles iam pra um caminho de, meu Deus, tá todo mundo fudido agora, o que será que vai acontecer? Mas no fim não. No fim eles escolheram ir pelo caminho de, opa, quase ficou todo mundo fudido, mas agora tá todo mundo levemente menos fudido, e ao invés da gente deixar vocês entenderem se eles vão sobreviver ou não na próxima parte da temporada, a gente vai ver como eles vão sobreviver com essas coisas que eles descobriram agora. E eu achei esse modo de cliffhanger mais interessante do que o jeito clichê que seria de, tá todo mundo fudido, será que eles vão sobreviver? Achei que trouxe um ar misterioso mais diferente, mais empolgante, pra ser bem sincero. Agora eu queria comentar sobre algo que eu não ando trazendo muito pro canal, mas é uma parte que eu quero focar, talvez, mais pro futuro, que é essa parte da lacrate nas séries, jogos e filmes, essas coisas assim. Enfim, eu não consegui identificar muita coisa que puxe pra esse lado, e eu fiquei bem feliz com isso. Só teve um ponto que eu achei estranho, levemente desnecessário, e senti que não fez muito sentido com o que tava acontecendo ali, que foi o ponto no carro do Jonathan falando com o Steve, que ele era muito machista por querer levar flores pra Nancy. Eu entendi o contexto em partes, mas eu achei que ficou meio desconexo. Entendo se você chamasse ele de babaca, apático, mas machista? Mas tirando isso, eu não encontrei lacração nesses 4 episódios, não. Inclusive, fiquei espantado que até agora eles não exploraram de uma forma tão explícita a sexualidade do Will. E sinceramente, acho que a sexualidade da Robin não é necessariamente um ponto de lacração, porque ela é uma personagem que tem muito mais, além de ser só uma personagem lésbica pra cumprir tabela. Ela tem uma profundidade, ela tem uma personalidade própria, e o fato dela ser lésbica é só mais uma característica da personagem que, sinceramente, não interfere
flertando durante o decorrer dos episódios, e tem pontos específicos onde o relacionamento dela é mostrado, mas da mesma forma que o relacionamento de outros seria mostrado também. Então, tudo certo. Bom, e você, o que achou dessa temporada? Me conta aí nos comentários. E já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada que a gente posta. Lembrando que a gente tem vídeo novo todo domingo e quinta-feira às 5 horas da tarde, e lives toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite. Clique em algum desses vídeos que tá aparecendo aí do lado, eu acho que você vai gostar deles. E bom, como sempre, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sou o HK e te vejo daqui a pouquinho. Até mais!